tarde, pessoal. Então hoje a gente vai falar sobre parapsiquismo na infância. Meu nome é Lilian Zoletti, eu sou professora e pesquisadora da Conscienciologia. Eu tenho experiência com essa temática devido à dinâmica parapsíquica das crianças e dos adolescentes, que é realizada aqui no CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. E através dessa dinâmica a gente acabou pegando várias faixas etárias de crianças, pré-adolescentes e adolescentes, e com isso eu ganhei alguma certa experiência, tanto com algumas dúvidas, né, frequentes dos pais e dos próprios alunos. Tá? Eu peguei essa apresentação, tá no estilo de perguntas e respostas, para facilitar, esclarecer melhor sobre essa temática. Então, nós vamos falar sobre o que vem a ser uma criança parapsíquica, como que desenvolve o parapsiquismo, o desenvolvimento dos chakras na fase infantil. Também vamos comentar as principais técnicas que pais, educadores e professores podem utilizar para aguçar o desenvolvimento parapsíquico desses infantes. E também eu comento assim, as principais técnicas para determinadas faixas etárias que deu resultados nessa dinâmica parapsíquica das crianças e dos adolescentes, tudo bem? Então, já de início, eu peço a vocês assim, para terem bastante críticas, refutarem, porque o objetivo principal dessa apresentação é a gente debater, a gente verificar as informações aqui presentes, né? E quem tiver aí vivências diferenciadas, fique à vontade para abordar, tudo bem? Vamos trabalhar aí ombro a ombro e crescer com essa temática. Primeiramente, eu vou passar aqui no slide a definição. Então, o que vem a ser essa criança parapsíquica, né? Então, é todo infante, sendo ele menino ou menina, de 18 meses até 12 anos de idade, que ele é capaz de vivenciar os fenômenos parapsiquicamente. E ele pode ter essa desenvoltura tanto de uma maneira consciente como inconsciente. Tá? Normalmente, essas crianças, nessa faixa etária, principalmente de 18 meses até mais ou menos 4, 5 anos, eles têm a sensibilidade parapsíquica e energética, porém é inconsciente ainda. Ok? Existem casos de crianças que não estão nesse padrão, porém a média que nós verificamos, né, é que nessa faixa etária é mais realizada essa troca de energias e essa sensibilidade parapsíquica de uma maneira inconsciente. E o parapsiquismo é a condição daquela criança que ela consegue observar através dos para-olhos, ou seja, ela tem a clarividência de uma maneira mais inata. Dos seus traços, né, do seu temperamento. Então ela enxerga os espíritos, ela enxerga a aura e assim por diante. É muito comum eles relatarem crianças de 6, 7 anos de ter amigo invisível e assim por diante. Então isso quer dizer que essa criança ela tem uma tendência a ter a clarividência. Também temos outros fenômenos parapsíquicos que são comuns na criança, como é o caso da clareaudiência, que é aquelas crianças que escutam sons, ruídos, barulhos, frases, nomes próprios, né? E que essas frases ou esses sons, eles são oriundos do extrafísico. Também temos fenômenos da psicometria, onde a criança ela pega um objeto, um livro, e ela consegue fazer uma leitura precisa da questão energética que está acompanhando, né, esse objeto em si. Então ela relata um enredo da sua percepção. Existem aquelas crianças que possuem maior facilidade com o acoplamento energético. Então, ou seja, ela consegue interagir energeticamente com outras pessoas, com o meio onde ela está, e ela sente algumas reações em si. Quais seriam essas reações? Então a criança ela sente emoções, ela pode sentir raiva, tristeza, alegria, ódio, e ela sabe que esse sentimento é momentâneo, é abrupto, é naquele momento que ela fez a interação energética, que ela conversou com uma pessoa, ou que ela escutou alguém, né, no telefone, ou ela se correspondeu direto ou indiretamente com algo ou alguém.
Então, essa seria essa interação energética. Também é possível através de cartas, e-mails e assim por diante. Então, a pessoa ela consegue sentir o que o outro está sentindo, tá? E essa percepção desse sentimento, desse pensamento de outra pessoa pode ser tanto físico, uma pessoa física que está aqui nessa dimensão intrafísica, quanto extrafísica, que está vinculada a consciências, né? Ou almas e espíritos. Então, para a criança, essa gama de percepções fica muito difícil para ela compreender nessa fase de desenvolvimento que ela está passando. Tudo bem? Então, por isso que é importante a questão da família, dos pais, educadores, na questão da educação parapsíquica. É isso que eu gostaria de enfatizar nessa apresentação. Por que a educação ela é essencial? Então, a criança, por mais que ela tenha uma abertura com as energias e parapsiquismo, ela tem uma dificuldade de entender a sua relação com esses quesitos. Então, quando o pai orienta essa criança desde cedo com as suas energias, o que vem ser a energia, né, explicando para ela, explicando sobre os fenômenos parapsíquicos, ela consegue compreender a si mesmo, os outros, né, e o mundo de uma maneira diferenciada. Então, ela constrói gradativamente essa habilidade energética e parapsíquica de uma maneira mais saudável, ok? O que hoje, atualmente, né, a gente vê é que não existe essa educação, ou quando existe é muito pouco, né? Nós estamos explorando mais dentro da Conscienciologia através da IC, que é a Evolucim. Também temos a Sinvex, né, a própria Apex, trabalha com muitos jovens, né? Mas em relação à criança, aos infantes, a Evolucim ela vem caminhando nesse sentido, para abrir portas para que pais e educadores optem por essa educação, né? Por passar esses conhecimentos de uma maneira mais crítica e saudável. Outra questão que vale a pena a gente comentar é como que ocorre, né, esse desenvolvimento parapsíquico na criança. Então a gente sabe que ao longo do desenvolvimento humano, então vamos falar aqui de corpo físico, dessa dimensão intrafísica, todos nós passamos na fase infantil, na fase do bebê, né, do recém-nato, por inúmeras sensações e percepções físicas. Isso faz parte da nossa aprendizagem. Então, isso é inerente ao desenvolvimento desse corpo humano, da própria biologia, da própria fisiologia, né? Então, nós aprendemos aí a habilidade olfatória, né? De sentir cheiro, a habilidade auditiva, de distinguir sons, a habilidade tátil, de discriminar as texturas, a habilidade visual, de enxergar pessoas, objetos e ambientes, e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? O parapsiquismo e as bioenergias, eles fazem parte dessa gama de experiências sensoriais. Porém, o parapsiquismo, ele traz as informações referente à dimensão energética. Então, ele é aos moldes dos órgãos e sentidos físicos. Porém, eles são canais de percepções que trazem informações extrafísicas. E esses canais são representados pelos chakras, que todos nós, todos os seres humanos possuímos, né, esses chakras, e eles fazem essa conexão como uma segunda pele entre o soma e o próprio energossoma, que é o conjunto dos chakras. Então eles são canais, são antenas, são receptores que pegam essas informações de pessoas e ambientes e vão trocando informações energéticas e parapsíquicas. Na criança, os chakras eles já estão ativos, já desde quando nascemos nós temos já a formação do corpo energético. Porém, existem crianças que possuem maior predisposição de perceber as energias, devido ao quê? Devido às suas sucessivas vidas, né, passadas, onde esse indivíduo, essa personalidade, trabalhou com esse item parapsiquismo. Então ela fincou essa informação dentro da sua paragenética e, consequentemente, passa-se para a sua genética. Tudo bem? Então, a criança, é importante colocar que o parapsiquismo e as próprias energias, ela é inerente
ao processo humano, né, de nós, da nossa formação como seres humanos. E a gente pode observar que desde pequeno, um bebê, ele realiza uma leitura energética da sua mãe, do seu ambiente, porém nessa fase ele é muito instintivo, tudo bem? Então, devido à própria cognição desse bebê, então está tudo ainda restringido às suas capacidades. Porém, o instinto de sobrevivência, né, que está mais ligado à fisiologia e biologia, está muito ativo. E nisso os chakras entram, de uma maneira também ainda de autopreservação, ou fazer uma leitura energética com esse objetivo, tudo bem? Então a gente vê aquelas crianças, os bebês, né, que eles conseguem identificar se a mãe, no caso quando a mãe está muito ansiosa, pega um bebê, né, para amamentar, esse bebê ele fica irritado normalmente. Então por que será? Além da leitura corporal, gestual, né, existe aí uma conexão ou uma ligação energética. E a gente vê esse elo de ligação muito presente entre pais e filhos, né, ou entre irmãos e assim por diante. Então, ali evidencia-se essa questão bioenergética. Ao contrário, também acontece. Então, aquele bebê que prefere ficar com algumas pessoas do que com outras, né? Então, isso também podemos colocar a hipótese dessa ligação energética, essa leitura energética ainda, nesse momento, instintual, porém funcionante. Essa questão que no slide, né, está comentando dessa herança, né, herdada, né, é muito importante a gente avaliar ou verificar, ou sempre quando formos falar de crianças, que as crianças são consciências milenares. Então nós temos que ter um foco nesse indivíduo como consciência e não como criança em si. Então temos que olhar cada infante com suas capacidades, e essas capacidades não se tem origem apenas de base genética, herdada de pai e mãe, né, e demais familiares, e sim da sua própria auto-herança, que é as suas vidas passadas. E se os pais tiverem isso em mente, ele pode atuar pela sua opção como um preceptor, facilitando a caminhada evolutiva dessa consciência. Então isso é muito importante dentro dessa questão de educação parapsíquica, né? Os pais estarem mais abertos e mais atentos, com maior acuidade, às próprias habilidades dessa criança e incentivar desde novo, no caso do bebê que a gente estava conversando, a incentivar essa troca bioenergética. Nós vamos falar aí ao longo da apresentação de como, na prática, né, nós podemos fazer isso em cada faixa etária diferenciada da criança. Aqui, vou prosseguir. Qualquer dúvida que vocês tenham, fique à vontade para passar perguntas, tá? Eu vou dar um alerta aqui, vocês vão ver que o PowerPoint ele está com alguns erros, ele está com separações, né, de sílabas, e isso ocorreu um erro aqui no software, então peço já desculpa antecipadamente. A gente não conseguiu corrigir, tudo bem, mas está claro as informações. Eu só peço para vocês ignorarem esses erros de separações de sílabas, tá? Então nós vamos prosseguindo aqui. A pergunta seguinte que eu coloco para a gente refletir um pouco mais é: qual a melhor maneira de avaliar, né, se o conteúdo das informações parapsíquicas trazidas pela criança está vinculada mais à imaginação ou à realidade extrafísica, né? Então a criança em si, ela traz muito esse conteúdo imaginativo e faz parte do seu processo de desenvolvimento cognitivo, né, desenvolvimento das inteligências como um todo. Então é muito importante os pais serem mais flexíveis nesse sentido. Então ele saber escutar, não criticar imediatamente, mas ensinar a criança a se expressar. Então dar oportunidade para essa criança
colocar o que ela pensa, o que ela sente, e com isso ir construindo conjuntamente com a criança o que poderia ser realidade ou imaginação. É colocar hipóteses para essa criança, né? Então eu coloco aqui que o registro diário é a melhor maneira de avaliar o conteúdo das vivências parapsíquicas. Então é importante os pais, responsáveis e educadoras anotarem, então ter um caderno específico para isso, né, de experiências da criança. Assim como existem aqueles cadernos para o desenvolvimento de crescimento, né, desenvolvimento motor, né, da própria inteligência, que os pais fazem um certo acompanhamento, também a necessidade de ter isso no parapsiquismo. Tá? Então, através dessa regularidade das anotações, é possível aferir se o conteúdo dessas ocorrências, desses parafenômenos, está embasado na imaginação ou na realidade extrafísica, né? Aqui no slide eu comento, né, que é importante enfatizar, né, que a interpretação da criança, da vivência dela, ela tem uma linguagem simbólica, né? Então é importante respeitar isso. Então os relatos são mesclados, sempre vai ter uma mescla de imaginação e parapsiquismo. Então ele é muito complexo saber o que está prevalecendo nessa hora, né? Então os pais devem ter muita cautela ao interpretar a vivência do infante. Então a sugestão é, antes de negar, né, ou aceitar o fato enquanto realidade, é procurar investigar a veracidade do mesmo. Tá? Então, questionar, aguçar a curiosidade, o senso crítico da criança, favorece que esse infante naturalmente selecione as ocorrências parapsíquicas mais factíveis com a realidade. Nós estamos falando aqui de crianças a partir de 6 anos de idade, né? Então, quando ela começa a se expressar, ela começa já a relatar alguns sonhos, o amigo invisível e assim por diante. Então, existem técnicas para que os pais aumentem essa interação, esse diálogo franco com a criança, que pode ser pedir para essa criança desenhar a vivência que ela teve. Então você entrar no mundo dela, mas sem perder a autocrítica. Então você não vai simplesmente aceitar a vivência, você vai pedir para ela evidenciar e vocês juntos vão criando hipóteses para o que pode estar acontecendo. Isso é muito importante, é ensinar a criança a questionar, tá? E não dar respostas prontas. Então eu vejo que isso é essencial dentro dessa educação parapsíquica. Então, um exemplo que ilustra bem esse fato, né, de ter esse diálogo franco entre educador e pai, é apresentado no filme Sexto Sentido, né, onde conta a história do garoto, que tem uma sensibilidade imensa, principalmente na questão de clarividência, onde ele não tem um diálogo sincero com a mãe, né, que é a responsável, sofre aí influências, bullying, né, na escola, com os amigos, por acharem ele estranho, e ele consegue se abrir com um psicólogo infantil, que no caso já estava dessomado, né, que era um espírito, uma consciência, porém ele conseguiu, ambos conseguiram se auxiliar e serem esclarecidos. Então é no sentido de esse diálogo que apresenta-se nesse filme, a gente pode fazer aí, colocar como exemplo, que a gente pode colocar como um fator assim principal, primordial para a criança. Que vale a pena a gente dar uma olhada e ver esse diálogo no filme para a gente compreender um pouco melhor. Tá? Que é entrar na linguagem da criança, né? Então você não questiona já abruptamente, você já não dá um resultado, uma conclusão direta para ela. Você vai ensinando com os fatos, né? E vai entrando no enredo da criança e explicitando, colocando as vivências que você tem e solicitando para ela mostrar e evidenciar as vivências dela, né? Outra questão qual que é a idade ideal, né, para ensinar uma criança sobre as energias e o parapsiquismo? Então, eu vejo assim que todas as faixas etárias é possível trabalhar com as energias. Algumas faixas etárias, que a gente vai ver agora, é mais fácil a interação, né, entre pai e filho ou entre educador e a criança. Porém, em todas as faixas etárias é possível sim
trabalhar a questão parapsíquica e energética. É importante ressaltar que os pais devem prestar muita atenção na linguagem da criança e utilizar sempre termos e exemplos de fácil assimilação para o infante. Como a gente já falou, a criança ela tem muito uma linguagem simbólica, então não adianta a gente construir frases ou expressões bonitas, uma filosofia, uma bagagem de conhecimento excelentes que para a criança ela não consegue abstrair, não consegue concluir ou ver a lógica, o sentido dessa informação. Então a gente tem que ser mais prático, dar exemplos dentro daquele desenvolvimento que ela está, né, do que ela precisa. Então isso é muito importante, esse acesso, ter esse acesso, esse rapport com a criança. Eu coloquei um exemplo do Piaget, mas existem outros pesquisadores que eles estudam a questão do desenvolvimento infantil, mas eu coloquei aqui como um exemplo, tudo bem? Então o Piaget ele coloca que a formação e a estruturação da inteligência humana são universais, porém essas construções variam de indivíduo para indivíduo e de grupo para grupo, independentemente da idade cronológica. Então esse pesquisador ele coloca 4 períodos de desenvolvimento da inteligência, né, que são caracterizados por aquilo que o indivíduo consegue fazer de melhor. E no decorrer das diversas faixas etárias ao longo do processo de aprendizagem, né, a gente pode ver esses seguintes estágios. Então, o primeiro estágio de 0 a 2 anos é o estágio sensório-motor. Então, o que diferencia essa fase, né? Então, o principal nesse estágio é a atividade motor e sensorial. A inteligência é totalmente prática, né? E o contato com o meio ele é direto e imediato, sem representação ou pensamento, ou seja, está mais vinculado à questão do instinto, né? Então, nessa fase, para estimular as parapercepções do bebê, o ideal é os pais exteriorizarem as suas energias para o filho, tá? Em momentos tranquilos, de aconchego, né? A exemplo do banho, né? No momento de dar o banho nesse bebê, antes de dormir, durante as mamadas e assim por diante. Nessa faixa etária, a criança, ou no caso o bebê, ele vai estar mais passivo. Mas esse passivo não quer dizer que não esteja sentindo o padrão de energia. Pelo contrário, nós podemos verificar que ao realizar essa ação, através da vontade de mobilizar as energias de uma maneira tranquila para a criança, envolvendo ela com esse padrão de energia, a criança ela tende a se acalmar. Então ela dorme mais tranquilamente, ela mama de uma forma mais tranquila também e assim por diante. Então isso facilita, cria um ambiente propício para o crescimento desse bebê. Então é muito importante, então os pais também exteriorizarem para o ambiente onde essa criança dorme, fazer essa limpeza energética. Como é que nós realizamos essa limpeza energética? Exteriorizando as energias, realizando o estado vibracional, né? Fazendo a circulação fechada das energias primeiro, cada pessoa, né, que vai realizar essa limpeza, primeiro tem que fazer a limpeza do seu energossoma, né, para depois exteriorizar essas energias. Então isso é muito importante os pais e até mesmo os educadores fazerem, tudo bem? Então os educadores que cuidam dessa faixa etária, né, de bebês, é importante também fazerem isso nesses ambientes, né, creches e assim por diante. E isso tem um rendimento, uma otimização muito grande, gerando uma tranquilidade íntima para ambos, tanto para pais, educadores e bebês. Então, enfatizar que nessa faixa etária, a atuação desse bebê ele é mais passivo, tudo bem? Depois nós vamos para o próximo estágio, que é o estágio pré-operatório de 2 a 7 anos, tá? Então, esse estágio é durante esse estágio que começa a ter essa questão dos símbolos, as representações, né? Então, a criança nessa fase, ela é egocêntrica. E isso é normal para essa faixa etária, ela está se desenvolvendo. Então ela acha que o mundo é dela, tudo é dela, todos os objetos pertencem a ela, os pais são delas, né? E assim por diante. Então isso faz parte do desenvolvimento. Então ela está centrada em si mesma. E ela não consegue se colocar abstratamente, né, no lugar do outro. Então a questão da empatia ainda não está desenvolvida, ela vai construindo pouco a pouco isso.
Essa é a fase dos porquês, né, da curiosidade, onde tem mais ousadia, que ela quer entender, ela está começando ali a querer entender o que se passa nesse mundo que ela acha que pertence somente a ela. Mas é com essas perguntas que ela vai se abrindo ao meio e às pessoas, e distinguindo o que é dela e do outro. Então está começando a sair dessa fase mais egocêntrica, né, no período de 7 a 8 anos. Então, nessa faixa etária, é muito importante trabalhar com desenhos, atividades na natureza, onde a criança possa ter contato direto com todos os tipos de energia imanente. Zooenergia, fitoenergia, geoenergia, aeroenergia e hidroenergia. Então, estimular esse infante a plantar uma flor, uma árvore e inserir algumas consignas energéticas. Exemplo, então, antes de plantar, vamos lembrar que tudo que você gosta ou que traz felicidade, você vai lançar para essa planta, para essa semente, né? Então você já está estimulando essa questão do trabalho das energias e da qualidade dessas energias, nesse trabalho simples e lúdico. Então é importante também enfatizar que nessa faixa etária há necessidade de atividades lúdicas. A criança ela está numa fase motora, ela não consegue ou não vai conseguir ficar parada ao trabalhar com energia. E nós, professores, educadores e pais, a gente tem que estar ciente disso. Então, não ficar irritado com essa situação, e sim proporcionar ambientes em que ela fique mais livre e atuante com essas energias de acordo com o seu desenvolvimento cognitivo. Tudo bem? Então, essa questão da natureza, eles têm muita facilidade. A mesma coisa pode se fazer com animais domésticos. Então, agradar o cachorro ou o gato e falar para a criança, lançar o que ela tem de melhor, né, do que ela mais gosta do animal, e vai lançando essas energias. No início, esse termo lançar ou exteriorizar energias, parece que ela não vai compreender, porém eles conseguem entender, né? Então, colocar para fora, então é muito importante esses termos. E também a questão dos desenhos. Então, você ensinar para a criança o que é exteriorizar energia. Desenhar lá um bonequinho, né, representando uma pessoa, um indivíduo, e colocar uma representação do que seria uma energia dessa pessoa, né? Então, essa pessoa envolvida por um globo, digamos assim, que é uma representação da aura energética, e como que isso sai dela, né? Então, fazer esses, como se fossem alguns raios, né? Alguma coisa assim mais lúdica, onde ela entenda que as energias podem ser concentradas nela e podem sair dela para o ambiente sem nenhum problema. E isso é realizado de uma maneira até mesmo automática, natural. Nós fazemos essa interação energética de uma maneira inata, ok? Então a gente está buscando esclarecer a criança, deixar ela mais lúcida perante esse processo energético. Nessa faixa etária também a gente trabalha muito na dinâmica parapsíquica das crianças e dos adolescentes, a representação dos chakras em mapas. Então a gente tem aqueles papéis como se fossem cartolinas grandes, né, do tamanho de uma pessoa. A gente pede para as crianças deitarem em cima desse papel. Outras crianças vão lá e contornam o corpo, né, dessa criança. Então vai ficar uma representação da própria criança no papel. E com isso nós vamos colocando, inserindo os chakras, as localizações dos chakras, e vamos ensinando para a criança pouco a pouco. Então, assim como a gente ensina a representação, o esquema corporal, né, cabeça, ombros, né, braços, mãos, a gente também ensina aonde estão os chakras. E com isso a criança faz uma associação que o corpo humano, ele também é provido, ou ele possui esses instrumentos energéticos. Então fica muito mais fácil a sua compreensão desse mecanismo através desses desenhos ou dessa maneira mais lúdica. Então isso exige muita criatividade por parte desses pais e educadores, né? Outras questões que podem ser feitas nessa faixa etária é os pais exteriorizarem para a criança, principalmente através dos palmos chakras, né? Pedirem para a criança deixarem, eu vou fazer aqui demonstrar, né? As duas palmas das mãos voltadas uma para a outra, aí o pai fica de um lado, a criança do outro, e começa a exteriorizar a energia e pede para a criança perceber as sensações que ocasionam isso, tá? E com isso vai brincando, né? De uma maneira lúdica
e ela vai tendo maior acuidade ou percepção dessa questão energética. Temos uma pergunta, como evitar o risco de marginalização na escola dos outros meninos e educadores por uma criança que fala de energia e etc. Ok, é muito importante que os pais, assim, educadores que eu falo, normalmente são professores, né, da Conscienciologia que trabalham com essa temática. Se a criança ela tem uma abertura em casa para falar sobre energias e parapsiquismo, ela geralmente ela não comenta ou ela consegue perceber qual a melhor situação ou melhor pessoas para ela falar sobre esse assunto. É impressionante, mas é isso mesmo. Então, quando se tem um ambiente propício de debate em casa com os pais, fica muito mais fácil a criança ser orientada em quais situações ela pode falar sobre energias e parapsiquismo. Existem ambientes que não há necessidade nem é recomendado falar sobre energia e parapsiquismo. E isso é um limite, é uma educação que a gente passa para as próprias crianças. Isso não é repressão, ao contrário, é ela utilizar uma inteligência social. Então a criança no início ela erra, ela pode errar, ela pode comentar na escola, mas a orientação dos pais sobre tal aspecto é essencial. Em nenhum momento você vai falar assim, não, você não pode falar, menino, né? Mas você vai pedir, olha, talvez algumas pessoas não entendam isso. Então talvez não seja o momento de falar sobre isso. Que tal você trazer esses assuntos para nós? Né? Então puxar ele. Então vamos ver aonde que nós podemos falar sobre isso. Ok? Então isso é muito importante, não sei se ficou claro. Então é ensinar essa criança a ter maior acuidade. Tudo certo? O que a gente vê dentro da dinâmica parapsíquica dessas crianças, das crianças e dos adolescentes de 6, 7 anos, pelo menos as que eu tive experiência, é que quando a gente consegue sanar dúvidas delas, elas ficam muito mais autoconfiantes, então elas acabam percebendo, elas ficam muito mais rápidas. E elas conseguem perceber que o amiguinho não gosta, ou que o amiguinho não percebe a mesma coisa que ela, mas ela já não, ela trata isso com uma certa naturalidade, tá? Então isso é muito importante. A gente vai para o próximo slide, nós vamos para o estágio de 7 a 11 anos. Então nesse estágio a criança ela já tem noções de tempo, espaço, né? Enfim, ela está mais autoconsciente de si mesma, ela já saiu da questão do egocentrismo e ela já consegue perceber mais as outras pessoas, né? Então ela consegue ver o que é dela de fato, o que ela tem que dividir, o que é do outro e assim por diante. Nessa etapa, ela já está capacitada para o trabalho com certas intervenções cognitivas simples. Então, exemplo de autoinstruções. O que seria isso? Estado vibracional. Então, ensinar uma criança o que é o estado vibracional e ensinar a técnica desse trabalho energético, né? Então, crianças de 7 a 11 anos, elas já conseguem realizar sozinhas e compreender essas orientações. Então, você já pode ensinar elas sobre estado vibracional, sobre exteriorizar as energias, ou seja, as manobras básicas energéticas, né? Então, nesse período é muito eficaz e dá muito resultado, tudo bem? Outras questões que nós podemos ensinar é a questão da clarividência facial e da psicometria, que por sinal eles gostam muito. Então, a clarividência, principalmente assim, pai e filho, ou pai e filha, mãe e filha, então pessoas que têm extrema afinidade e que tem níveis de saúde, tá, de homeostasia, e vocês podem sim fazer trabalhos na natureza, ou seja, vocês sentam em um ambiente, um bosque, um parque, né, sentam um de frente para o outro, o pai ou o responsável passa a orientação, a autoinstrução de exteriorizar as energias, fazer o estado vibracional e também de fazer a clarividência facial, pedir para a criança focar o seu olhar, né, os seus olhos, o seu foco de atenção na outra pessoa, no rosto, podendo ser na testa, nariz ou queixo, e ela vai perceber o que pode acontecer. E nisso você coloca um cronômetro no celular ou no acompanhamento com o próprio relógio. Então isso gera curiosidade na criança, e essa troca energética entre pai e filho, educador e criança é muito rica. Né? Então facilita muito por causa da empatia, do rapport, né? Então a criança ela vai tirando algumas dúvidas. Então
o que eu já peguei, ou o que eu tenho de experiência nessa faixa etária na dinâmica, é que eles conseguem adentrar na dimensão energética, e o relato a essa vivência é enxergar um nevoeiro branco, como se fosse algodões, assim, né? E eles vão ter esse relato mais assim simbólico também, ou vão ter algumas associações com filmes ou desenhos que eles assistiram, então a gente tem que ficar atento, ter uma escuta muito aberta. Outra coisa que eles percebem quando eles adentram nessa dimensão energética é a cabeça do companheiro que está fazendo clarividência some momentaneamente. Eles também conseguem ver formações diferenciadas no rosto da outra pessoa, que é o caso de consciências, né, que está passando nessa psicosfera, nessa energosfera. Então muda-se o nariz, a boca, os olhos e assim por diante. Então isso é muito importante. E é essencial também estimular a criança a sempre observar a qualidade dessa interação energética. O que para ela veio de conteúdo? Ela ficou bem? Ou ela ficou mais triste antes e depois dessa interação energética? É puxar a crítica dessa criança, mas sempre com um diálogo assim, criando rapport, né? Então você sempre tendo esse diálogo ombro a ombro com a criança, e dá muito certo nessa faixa etária. Então aqui tem outra pergunta, né, o que acontece quando não há espaço para debate no lar? Então normalmente essa criança ela vai procurar responder as suas perguntas no meio externo, no meio social, pode ser ela por um professor que ela confia, pode ser por um outro coleguinha, pode ser por uma outra mãe de um conhecido e assim por diante. Então ela vai tentar pegar informações sobre o que está acontecendo com ela. Isso não é o ideal, porque às vezes essas crianças elas não vão ter essas instruções sadias, né? E elas acabam aí sendo indicadas para fazer psicoterapia, pode ser até encaminhadas para psiquiatras, porque acham que elas têm algum distúrbio, né, psíquico, e que acontece muito. Outras pais não compreendem esse mecanismo de funcionamento energético e parapsíquico, acabam levando no psiquiatra e acabam dando medicamento, e aí tá feita a encrenca, né? Então é muito importante, por isso que eu comento nessa apresentação, a questão dos educadores. A gente estimular esses educadores a pensarem um pouco mais sobre essa realidade extrafísica, né? Agora tem uma perspectiva boa, que essas crianças parapsíquicas, em alguns casos, possuem um amparo junto com elas. Então, nesses momentos mais difíceis da sua vida, onde elas não estão entendendo o mecanismo do próprio funcionamento pessoal quanto o parapsiquismo e as energias, elas têm projeção em algum momento, uma projeção lúcida, ou ela tem uma clarividência com amparo, onde eles passam uma orientação para a criança. Eu falo isso de experiência própria, eu tenho uma facilidade com clarividência desde nova, desde mais ou menos uns 9 anos por aí, e eu tive muita não digo, mas assim, naqueles momentos onde eu tive muitas dúvidas e não tinha com quem sanar essas dúvidas, eu percebia amparo, né? Então realmente aparecia ali uma consciência que me dava dicas, uma pequena frase que me acalmava ou me orientava em alguma conduta, algum comportamento, e que aquilo realmente me tranquilizava um pouco mais. Então tem essa contrapartida, né? A gente nunca está sozinho. Então, e às vezes essa criança que não tem orientação no lar, às vezes ela acaba tendo um outro tipo de orientação, que eu falei, extrafísica, e também às vezes tem um tio, tem um sobrinho, tem um colega que acaba dando algumas dicas para ela. Então, quando a criança ela é bem amparada, o caminho vai se abrindo, por mais difícil que seja. Então, isso também é possível, tá? Então, isso a gente encontra bastante dentro dessa questão parapsíquica. Tudo bem? Eu vou comentar mais sobre essa questão dos pais, do ambiente familiar, ao longo da apresentação. Então, se você tiver mais alguma dúvida, fica à vontade para mandar pergunta, tá? Com 12 a 15 anos, essa fase, o pré-adolescente, né, fica muito mais fácil.
ele tem já um nível, um arcabouço de conhecimento, a tendência dele é ficar mais crítico, ele gosta de coisas práticas, então ele consegue realizar essas práticas energéticas de uma maneira muito mais ativa, né? Então, aqui eu coloquei que esse pré-adolescente, né, é capaz de pensar em todas as relações possíveis de maneira lógica, buscando soluções a partir de hipóteses, e não apenas pela observação da realidade, né? Aqui, o estímulo, a gente pode colocar vários trabalhos energéticos, né? Desde projeção com alvo mental, incrementar essa questão das mobilizações de energia. Podemos ensinar a questão da assimilação energética, acoplamento energético. Então, o que seria o acoplamento energético? Essa interação energética que todos nós realizamos entre duas ou mais pessoas. Então, pelo fato de eu estar aqui conversando com vocês, eu estou trocando energia com vocês e vocês comigo. Por mais que a gente não esteja diretamente, né, fazendo isso, mas só pelo fato de vocês estarem focando atenção, eu também estar me dedicando, né, prestando atenção, as energias elas fluem. Então todos nós estamos conectados energeticamente. Então o jovem ele tem muito mais facilidade de compreender isso, mas cabe aos pais e educadores a orientarem também esses jovens, né? A questão da assimilação energética é muito importante nessa faixa etária. Eu peguei vários pré-adolescentes de 12 a 15 anos com labilidade parapsíquica. O que seria isso? São aquelas pessoas que têm sensibilidade, têm energia, têm parapsiquismo, só que não sabem, estão inconscientes naquele momento, né? Que o jovem é muito impulsivo, ele está ali movido pelos hormônios, né? Então eles muitas vezes também não deixam de raciocinar, né? Eles acabam sendo levados mais pelas emoções, pela essa impulsividade. Então é importante essa orientação dos pais, de trazer esse momento de raciocínio. Então vou dar um exemplo, aquele jovem que vai num ambiente, um show ou alguma festa, né, e devido às pessoas ali envolvidas, né, ele começa a sentir algumas repercussões que, por ele estar inconsciente na questão energética, ele não cai a ficha dele, do acoplamento que ele está fazendo naturalmente. E às vezes ele começa a ter desconfortos e começa a se sentir mal-estar. Então ele começa a ter dor de cabeça, dor de estômago, e ele não sabe o que está acontecendo, porque ele comeu bem, ele não mudou nenhuma rotina da vida dele, né? Ele começa a se sentir triste, não tem motivos para isso, e ele começa a perceber que ele começou a ter esse sintoma após falar com determinada pessoa. Então é isso que é interessante o educador ou o pai conversar com esse jovem. Então o que aconteceu nesse caso é a assimilação energética. Então a pessoa abriu seus chakras, ficou receptivo, pegou as energias externas, só que ficou com ela, né? Não conseguiu liberar. Então o ideal é ensinar esses jovens a fazer isso realmente, que é natural, mas perceber, ter essas sensações, mas saber eliminar isso de uma maneira saudável, para não ficar com desconfortos, que é o caso do estado vibracional, para realizar esse desacoplamento energético, né? Essa desassimilação energética. Então isso é muito interessante. E nessa faixa etária os pais devem falar assim das suas experiências pessoais. Então trazer aquilo para uma realidade, não passar um sermão ou ficar com conceitos, né? Nada disso. Você tem que ter um diálogo muito franco. Então dar opções, hipóteses do que pode acontecer com ele, né? Ou o que aconteceu. Então nada de ser professor nessa hora. Então a gente sai do salto e tenta ali interagir, tá? Isso é muito importante no jovem. Então você ter essa amizade acima de ser mãe ou ser pai, né? Ou ser educador. Então isso cria uma empatia maior, um rapport maior nessa fase. Bem, a gente vai para o próximo. Então aqui eu estou falando mais das técnicas energéticas, né? Então a pergunta é: quais técnicas energéticas são essenciais no desenvolvimento parapsíquico do infante, né? Então aqui vou ressaltar algumas que eu até já comentei, mas vamos aprofundar, tudo bem? Crianças de 0 a 2 anos. Então a gente já sabe que essa faixa etária elas vão ficar mais passivas devido ao próprio desenvolvimento, né, cerebral, cognitivo e assim por diante. E é próprio da questão do restringimento intrafísico, né? Então o ideal aqui
é os pais serem mais ativos, é exteriorizar energias em momentos agradáveis para a criança, limpar o ambiente onde dorme essa criança, limpar a casa, né? Nesse sentido. Então, isso favorece o desenvolvimento dessa criança, tá? Questões de crianças assim de 3, né, até 2, 3 anos, dá para estimular a questão dos chakras, né, que a gente comentou, brincar com os pomos chakras, né, exteriorizar para um dedo, para o outro. Isso ele vai achar divertido e claro que não vai ter assim uma interpretação fidedigna, mas ele vai ter algumas sensações que podem ser aproveitadas, aguçadas pelo pai ou pelo educador. Tudo bem? Os trabalhos na natureza são essenciais nessa fase e o ideal é sempre mesclar atividades recreativas com as energias, sempre colocar atividades lúdicas e misturar com essa questão das energias para a criança já criar o hábito ou a rotina de verificar as questões energéticas, né? A partir de 3 e 7 anos é possível começar a desenvolver os conceitos de energia, que é aquele exemplo que eu falei, né, do cartaz grandão, né, do grande cartaz, da criança deitar, a gente ir lá desenhar o esquema corporal, falar sobre os chakras, aonde fica, como é que funcionam, com uma linguagem muito acessível. Falar sobre exteriorização através de desenhos, mostrar filmes, né, que correspondam com o parapsiquismo. Normalmente os filmes eles têm uma conotação mais assim mística, no caso Harry Potter, né? Fala de energia, fala de parapsiquismo, mas também fala da questão de rituais, né? De grupos, assim, nesse sentido. Então a gente pode aproveitar esse filme e também falar das coisas boas e ruins, né? Da questão parapsíquica. Então isso é bem interessante. Desenhos animados, tem alguns que possuem, da própria Disney, né, que dá para fazer correlações com o processo energético, então cabe ao pai aí procurar o que ele poderia fazer, né, para dar mais criatividade, dar mais tempero, né, para essa questão da educação parapsíquica. Crianças de 7 a 11 anos, né, introduzir conceitos e práticas mais avançados sobre os pensamento, sentimento, energia, interassistência. Então, crianças de 7 a 11 anos, é muito importante colocar que a criança ela aprende observando. E normalmente ela aprende observando os pais, que é a que ela fica mais tempo. Então, muitos comportamentos nessa faixa etária são reflexos de comportamentos dos pais. Tudo bem? Então, se os pais são acostumados a fazer assistência, prestar assistência às pessoas, essa criança naturalmente vai desenvolver essa conduta, esse comportamento. Porque é um reflexo, um espelho que ela está tendo. Então, cabe aos pais darem bons exemplos. Aí eu observo o quê? O lar da criança é importante ter equilíbrio e harmonia. Se lá tiver álcool, se lá tiver promiscuidade, se lá tiver brigas e conflitos diretos, onde a criança visualiza isso muito, tudo isso é motivo, isso ocasiona problemas, principalmente se tratando de crianças parapsíquicas. Se o ambiente familiar não foi propício para essa questão assistencial, essa criança ela pode ter assédios decorrentes da própria família, dos próprios pais. Então, uma criança num lar onde o pai é alcoólatra ou pai e mãe têm promiscuidade, isso atinge diretamente a criança, tá? Por questões energéticas e de assédio. Isso nós vamos comentar. Isso é muito sério. Então, se os pais tiveram a opção, a prioridade de ter filho, tem que prezar por essa questão de harmonia, tá? E falando de energia e parapsiquismo, o primeiro exemplo vem dos pais e dos educadores, ok? Pré-adolescentes e adolescentes, é estimular a desenvolver as seguintes técnicas energéticas. Eu coloquei vários, essas técnicas são tiradas dos 700 experimentos, tá? A sessão é a 16, o nome é Holochacralidade, e o autor é Valdo Vieira. Então, qualquer dúvida sobre essas técnicas, busquem os 700 experimentos, tá? Eu só coloquei os nomes das técnicas. Todas essas técnicas aqui listadas eu já tive a oportunidade de aplicar com jovens, então dá resultado, eles conseguem fazer
e vocês otimizam muito esse processo de desenvolvimento parapsíquico, ok? Então a técnica da assimilação simpática, né, circulação fechada das energias, clarividência facial e assim por diante. Então é importante, quem tem interesse, dar uma olhada nos 700 e ver como é possível aplicar isso na sua casa, no seu ambiente, né? Ensinar essa criança, esse jovem, né? Temos mais uma pergunta. O Guilherme, né, tá comentando o que dizer à criança que tem amigo invisível, né? Meu filho já tentou me mostrar o amigo dele, mas como eu não vi, só fiz perguntas de como ele é, o que ele faz e etc. Ótimo, Guilherme, tua postura. Eu vejo assim que esse interesse do pai, o interesse do educador pela criança, isso é afeto direto. Isso cria um vínculo de confiança. Então, outra postura que você pode ter é pedir para ele desenhar. Claro que nós sabemos que, devido a essa questão da imaginação da criança, existem alguns infantes que vão relatar amigos invisíveis e que não são necessariamente conscientes, vem da sua base da imaginação, ok? Porém, existem crianças que têm esse amigo invisível e realmente é uma consciência, né? E para a gente ter certeza disso, se o pai não é clarividente ou parapsíquico, tem alguma dificuldade, a questão é estimular essa criança a falar sobre isso. Então é essa questão que você está falando, é perguntar como é que ele é, peça para representar em desenhos, pergunta o que ele sente, ou como é que ele se sente quando vê esse amigo, né? Se ele se sente bem, se ele se sente triste. Aí você vai começando a mensurar esse quesito, ok? Veja a frequência que ocorre, em quais momentos, em quais situações, perceba o ambiente, aonde ele vê que enxerga esse amigo. Então, com todos esses dados, você vai vendo se tem lógica ou não. Normalmente, quando tem lógica, quando é uma consciência, vai estar muito bem construído isso, tá? E vai ser repetido por algum tempo. Tudo bem, Guilherme? Se tiver mais dúvida, fica à vontade aí pra gente trocar essa experiência, tá? Então, quanto a essas técnicas, vale a pena vocês darem uma olhada. Outra questão que eu aprendi, Guilherme, que agora me deu a ideia, é você estimular, não sei quantos anos tem seu filho, mas você estimular o trabalho energético. Então é você que está mostrando aqui afinidade, né, com essa questão energética parapsíquica, estimular ele. Então trabalhar palmo chakras, que nem a gente explicou, trabalhar energias com ele na natureza, então isso vai facilitar, tanto para você quanto para ele, essas orientações parapsíquicas que você pode dar. Tudo bem? No próximo item, uma pergunta: qual a influência do ambiente familiar no desenvolvimento parapsíquico da criança, né? Então, o que eu observo? Que pais predispostos e abertos quanto às energias e ao parapsiquismo, eles propiciam um ambiente mais favorável ao desenvolvimento, tá, da criança. E famílias desestruturadas emocionalmente, a gente já até comentou, né? E psicologicamente, tendem a manter um ambiente desfavorável, mais negativo, né? Propiciando aí a instalação de assédios e bloqueios energéticos em todos os envolvidos, ok? Tem um caso de uma criança que eu tive a oportunidade de orientar na dinâmica parapsíquica, onde um pai era alcoólatra e a mãe tinha problemas de depressão. Então a criança era parapsíquica realmente, já estava na fase da pré-adolescência e ela tinha assédios crônicos já. Por quê? O ambiente não era favorável. Então ela relatava muitas projeções que ela tinha à noite, ela não queria ter, ela não queria mais sair do corpo, porque ela via a questão dos assediadores da família. E muitas vezes esse jovem relatava aos pais o que ele via, e os pais ignoravam devido à própria patologia deles, né? Então na dinâmica a gente foi trabalhando essa autoconsciência dele, fazer um encapsulamento, ele trabalhar as energias por ele, né? Ele fazer uma limpeza para ele criar uma harmonia íntima. Então a gente vê essa questão familiar diretamente relacionada com a saúde energética e parapsíquica desse infante ou desse jovem, ok? Famílias estruturadas e harmonizadas, porém fechadas quanto à energia ou parapsiquismo, geralmente promovem um ambiente calmo e afetivo devido ao equilíbrio emocional, compreendem? Porém, podem ocasionar a repressão da autoexpressão da criança quanto aos fenômenos parapsíquicos. Por quê? Porque os pais não acreditam ou nem geram hipóteses de a gente ser mais do que a própria matéria.
Em alguns casos, a criança, nesse ambiente que eu estou colocando, né, a criança predisposta quanto ao parapsiquismo, pode vir a desenvolver naturalmente a habilidade energética, desreprimindo-se pouco a pouco com a questão parapsíquica. Tá? Por quê? Como a família tem um equilíbrio emocional, né, porém ela reprime a questão parapsíquica, a criança desenvolve essa questão emocional. Então é um ambiente positivo. É só na questão parapsíquica que ocorre a repressão. Então, quando ela acaba tendo o próprio desenvolvimento dela, ela mesma, pouco a pouco, vai se desreprimindo, ela vai achando um grupo que tem uns objetivos comuns a ela, e ela vai se desenvolvendo. Então, não atinge diretamente a essa questão parapsíquica. Ela consegue dar conta, digamos assim, se tiver um equilíbrio mínimo na família. E a gente também sabe que ocorre aquela questão dos amparadores, né? Então, que otimiza o caminho dessa consciência, né, desse jovem, para ela ficar mais forte, mais segura com ela mesma, tá? Então, aqui eu coloquei que, paulatinamente, pouco a pouco, essa criança adquire expertise, né, quanto aos parafenômenos, e nesse contexto pode ocorrer a orientação extrafísica, que eu acabei de falar, né, de amparador, para auxiliar a criança no autoparapsiquismo. Isso também é comum. Tá? Em jovens com uma sensibilidade, um parapsiquismo. Então, a questão da outra pergunta é possível uma criança ter assédio interconsciencial? Sim, é possível. Normalmente, a criança não possui assédio interconsciencial. Devido ao quê? Devido à própria dispersão pensênica. Então, a criança, ela não tem ainda convicções ou ideias fixas. O que nos pega, ou o que favorece, ou a questão do autoassédio, como a gente sabe, né, é a questão pensênica. São os nossos próprios pensamentos negativos geram esse autoassédio que propicia o heteroassédio, com que consciências com o mesmo padrão negativo de pensamentos e energias se conectem, né? Então existe sempre uma chave, né, que liga uma consciência e uma consciência assediadora. A gente tem que saber qual chave é essa para a gente tirar e fazer essa desassimilação, essa assistência, né? A criança, por não ter esse pensamento arraigado ainda, essa convicção, ela é muito mais dispersa, então é muito mais difícil ter assediadores. Ela é muito saltuária, né? Porém, há casos que a gente já verificou, utilizando aqui a vivência na dinâmica parapsíquica, de crianças com assédios e com bloqueios de chakras. E normalmente estavam vinculados a ambientes familiares inóspitos, tá? Então, eram ambientes onde família era conturbada, conflitivas, e isso gerava na criança esses bloqueios. E esse bloqueio energético da criança, a base, o elo de ligação é emocional. Tá? Então ela existe aí uma ruptura emocional devido a pai e mãe que estão doentes, não conseguem dar orientações, não conseguem expressar o afeto para a própria criança, não cuidam dessa criança, e isso a criança, óbvio, ela sente esse sentimento, ela sabe o desejo, né? ela sabe que não está sendo correspondido o afeto, e isso atinge ela diretamente, gerando aí bloqueios e carências. Então é possível sim uma criança ter assédio, mas não é comum, digamos assim, não é uma coisa assim que sempre a gente vê ou algo nesse sentido. São crianças mais aí sensíveis, né, e que têm esse ambiente muito doentio ou patológico. Então aqui eu coloco, né, que pode haver esses casos do ambiente familiar, né. E é muito importante, ao ver esses ambientes inóspitos, com uma criança parapsíquica no meio e que estão precisando de auxílio, eu já vi famílias ou própria criança pedir ajuda, né? E se por acaso algo acontecer conosco, né, de um jovem pedir auxílio, eu vejo assim que é muito importante a gente ter essa questão de gabarito energético e assistencial. O que seria isso? Primeiramente, a primeira técnica que a gente aplica aqui nas dinâmicas parapsíquicas, quando ocorrem casos assim, é a questão do arco voltaico na própria criança. Muitas vezes é realizado uma etapa de arcos voltaicos, não é um que vai resolver, mas às vezes é uma série deles. E o arco voltaico, esse assistente, essa pessoa, esse professor, ele exterioriza
com os palmos chakras, no fronto chakra da criança e no chakra nucal. Então ele vai fazer isso aqui, né? Ele vai trabalhar os chakras encefálicos. E com isso vai fazer uma limpeza no energossoma geral dessa criança. A gente desbloqueando essa criança, ela vai ter uma capacidade melhor de reavaliar a situação, de ficar mais calma, de se expressar melhor. E na questão do ambiente familiar, se nós tivermos oportunidade de adentrar a esse meio, a essa dinâmica familiar, se a gente tiver, como eu posso dizer, uma afinidade, uma amizade, a gente pode sim conversar com esses pais, né? Ter acesso a esses pais e ver o que é possível fazer, conscientizar eles desses conflitos que estão envolvendo, né? Nós não precisamos trabalhar energia com eles diretamente, claro, podemos fazer isso sem eles saberem, mas assim, esclarecer o que for possível, né, para harmonizar essa família. Então isso é muito importante. A questão aqui de, quando a gente está falando de assediadores, né, os assediadores, eles são verdadeiros vampiros energéticos, né, então eles estão sugando as energias das pessoas que estão predispostas a isso. Então há uma permissão, uma permissividade da própria pessoa para que ocorra essa vampirização energética. E essas consciências, elas têm um padrão patológico e anticosmoéticos, né? Então são consciências negativas, tá? Levando aí a que essa criança alvo, ou esse adulto alvo, né, fique com uma ressaca, uma exaustão holossomática, tá? Casos mais graves de assédio podem até mesmo ocasionar doenças somáticas e até mesmo a morte prematura, que é o macro-PK, né? Então isso é muito importante estudar ou ter ciência dessa questão, né? Então incrédulas é nesse sentido, de anticosmoéticas, né? De patológicas e assim por diante. Como que nós podemos romper com essas consciências negativas? A questão é verificar qual é a chave que nos aciona, que nos liga, que nos conecta com esse padrão mais negativo. Pode ser um pensamento, pode ser uma emoção, pode ser um comportamento negativo, mas a base sempre está num pensamento negativo. Esse pensamento negativo pode ser de si mesmo, do outro e do mundo. É você pensar mal de si mesmo, é de ter padrões de reclamações, queixumes e assim por diante. Então, esse tipo de pensamento produz uma energia tóxica, compreendem? Por mais que vocês não expressem para demais pessoas, as energias já estão saindo. O que nós pensamos imediatamente, ele é decodificado, traduzido ou transmitido através das nossas energias. Então é importante saber dessa responsabilidade do que nós estamos pensando e do que nós estamos emitindo, principalmente se tratando de cuidadores, pais, mães, educadores, né? Porque nós temos influência direta com crianças que estão até um certo ponto vulneráveis ao ambiente que nós vamos criar ou que nós vamos oportunizar para elas, né? Então essa é muito importante. Quais seriam os sinais para a gente identificar se nós estamos com assediadores ou não? A questão, o primeiro sinal que eu vejo é um pensamento cronicificado. Então a pessoa fica tendo um pensamento vicioso, como correndo atrás do próprio rabo, né? Então aquele pensamento negativo que não sai da cabeça, e isso gera uma exaustão muito grande. A pessoa ela sente-se mais fraca, sente mais debilitada, ela sente-se mais triste, tá? Então ela às vezes não tem vontade de fazer alguma coisa, e então isso é muito importante. Outro quadro de assédio, e que está no sentido oposto do que eu estou falando, é quando a pessoa ela pensa negativamente mal de alguém e ela recebe uma carga energética, parece que ela fica mais potente ainda para pensar mal da outra pessoa. Isso são assediadores. Então eles estão utilizando a energia da pessoa para sugar energias de demais pessoas, no caso aquela pessoa que está pensando mal. Não sei se fica claro isso. Então também é importante, eu vejo que ver sempre estar atento à questão da intenção, a sua auto-intenção. O que você está pensando? Por quê? Para quem? Qual é o objetivo? Né? Você está ciente dessa tua pensanidade. E se porventura você identificar algum pensamento negativo, é cortar imediatamente.
tá? Todos nós temos essas questões de pensamentos negativos ao longo da nossa evolução, faz parte do nosso aprendizado, e tem técnicas para romper com esse padrão. E aí, se por acaso alguém está tendo, né, esses pensamentos, a dica é: procure a consciencioterapia, o AIC, procure auxílio se você não consegue cortar por você mesmo, tá? Uma técnica que eu utilizo muito é que, ao perceber algum pensamento negativo adentrar em mim, né, eu pensar negativamente de mim ou de outro, eu sempre questiono, que é um questionamento socrático que é colocado, né, que é uma técnica, é que você verifica: por que eu estou fazendo isso? Isso é verdade, de fato? O que de pior pode acontecer? O que melhor pode acontecer? Quais são as vantagens e desvantagens de eu pensar assim? Então, você traz a responsabilidade para você e você questiona o seu próprio pensamento. Isso é autocrítica, isso é muito importante. E isso a gente pode ensinar. Se os pais têm o hábito de fazer isso, ele pode ensinar a criança a fazer isso. Isso é o máximo. Então, a criança, desde nova, desde cedo, ela vai ter essa autoconsciência plena de si mesma, né? Esse autonomia pensênica e energética. Tá? Então, isso é muito importante dentro desse desenvolvimento parapsíquico. Outra questão é algumas ICs, né, que são capazes de auxiliar pais, educadores e crianças quanto ao parapsiquismo. Eu listei 10, mas eu sei que existem inúmeras outras, né? Então, para quem não sabe, instituições conscienciocêntricas são organizações científicas sem fins lucrativos, não governamentais, né, apartidárias, não religiosas, voltados para o ensino e pesquisa da conscienciologia, mantidas por milhares de voluntários das mais diversas culturas e origens, interessados na ampliação do saber e na produção de conhecimentos relativos à evolução da consciência. Então, atualmente, ano base 2014, existem pelo menos 10 instituições conscienciocêntricas capazes de auxiliar pais, educadores e crianças quanto ao parapsiquismo, que eu listei aí a seguir. Então, a primeira, a PEX. Então, a proexologia, o estudo da programação existencial, né? A orientação proexológica. E é interessante a gente pensar aqui nos pais, né? Se os pais têm abertura para o parapsiquismo, para as energias, porém estão perdidos com o que eles vieram fazer nesse mundo, qual é a especialidade deles na questão parapsíquica e energética, o que eles gostariam de modificar em suas vidas para criar um ambiente mais harmônico, eu vejo assim que uma orientação, uma dica, uma sugestão é vocês buscarem a Apex, os cursos da Apex, né, que eles vão dar uma orientação quanto a essa programação existencial. Então eles possuem várias técnicas que otimizam a organização, que otimizam a priorização, e eu vejo que é fundamental os pais terem essa organização para eles, para o casal e para os filhos, né, para o ambiente familiar, para essa dinâmica familiar. Então é muito rico essa questão dos instrumentos da Apex. A questão da Assinvexes, né? Então a Invexologia, cursos e palestras específicos para jovens. Então, se você tem um filho adolescente, ou se você que está escutando aí, né, um jovem, busque a questão, o que seria a Assinvexes, né? Estudar a inversão existencial, que são aqueles jovens que priorizam desde cedo a questão da evolução. Então, eles optam por não casar e sim ter uma dupla evolutiva, uma pessoa em que tem os mesmos objetivos, que tem o mesmo planejamento de vida, e eles buscam aí, nesse momento, a priorizar assistir essas demais pessoas, assistir a si mesmo, né? E para isso eles optam por não terem filhos, no sentido de dedicarem ou produzirem mais, não para mais pessoas, compreende? Porque, claro, gente, os pais, há necessidade de uma dedicação exclusiva e de um tempo aí grande para os filhos. Isso é natural. Então, o pai, até os 18 anos, até os 20 anos, né, você tem responsabilidade sobre aquela consciência, né? E é importante, sim, se organizar, ter concessões, e o ritmo não é o mesmo, né? Então, quando a pessoa opta por não ter filhos, mas ajudar mais consciências,
é uma forma lúcida de estar evoluindo, né? Então é muito interessante essas questões. A questão da CIP, que ela trabalha a questão do parapsiquismo, desenvolvimento das energias. Eu indico aqui o curso 40 Manobras. Então, para aqueles pais e até mesmo jovens que querem aprender a trabalhar as energias e não têm tanta experiência, busquem aí o 40 Manobras. É um curso totalmente prático, onde tem professores que vão ensinar a mobilizar as energias, exteriorizar a energia, absorver, encapsular, que é não interagir com as energias do meio, é você fazer uma defesa energética, né, que a gente chama desse encapsulamento. Então é muito importante aí, quem quer desenvolver, a ter essa assessoria. E a CIP tem cursos itinerantes, então você pode buscar isso na sua cidade, tudo bem? Ou vir para Foz do Iguaçu, que será um imenso prazer, né, para fazer esses cursos conosco. Nós temos inúmeros cursos que trabalham com parapsiquismo, tudo bem? Esse é um que eu falei. A questão do CAEC, né, que é a experimentologia, a especialidade dessa IC, é as experimentações, é fazer com que o pesquisador seja cobaia de si mesmo, né? Então aqui nós temos inúmeros laboratórios. Eu coloco aqui um laboratório que seria o acoplamentário, que é um local específico destinado ao desenvolvimento dos acoplamentos energéticos e das assimilações energéticas, assim como desenvolver fenômenos parapsíquicos, principalmente a clarividência facial, tudo bem? Então esse curso é um laboratório, imagine um ambiente, uma infraestrutura, os modos de um laboratório, e nesse ambiente a gente forma um grupo de pessoas, né, que desejam trabalhar esses aspectos, essas técnicas que eu mencionei. Cabem 65 pessoas, então imagine, são inúmeras pessoas, né, com o mesmo objetivo, e ali a pessoa vivencia. Então é um curso extremamente prático, 90% da carga horária dele é prático, e a pessoa vai passar por várias pessoas fazendo essas interações energéticas, e tem debate na hora. Então terminou esses acoplamentos, todo mundo pode falar o que percebeu, refutar, né, questionar e assim por diante. Isso é muito rico, porque a pessoa ela vai aferindo o que é imaginação, o que é realidade. Se ela percebeu um fenômeno e outras 10, 20 também perceberam, opa, que imaginação coletiva é essa, né? Não existe. Então isso é muito importante, ela vai criando um padrão do que seria para ela o mais próximo, né? O que seria um fenômeno mais concreto, e ela vai tirando os excessos, né, dessas imaginações. Então vale a pena todo mundo participar aí dessas questões. Outra é dinâmica parapsíquica. Nós temos dinâmicas parapsíquicas para jovens, adolescentes, crianças, né, de todos os gostos, todas as idades, e o CAEC propicia isso. Também temos a Conscius, que vale a pena também, que a Conscius é especializada nessa autoinvestigação, para a gente saber o que a gente tem de bom, o que a gente tem que melhorar. E eu vejo que os pais, se tiverem esse pensamento assim de melhoria, de qualificação pessoal, isso ajuda muito na educação da criança. Então, quem busca se melhorar, ela cria, ela otimiza um ambiente, ela propicia uma educação, né? Então isso é muito importante, e a Conscius aí ela pode contribuir nesse sentido. Ectolab, que é uma IC também nova, né? E ela trabalha com a ectoplasmia. Então, se os pais estão passando por alguma questão que envolve essas energias mais densas, que a gente denomina ectoplasmia, pode buscar essa IC. Quais seriam esses casos? Crianças que têm uma sensibilidade extrema com as energias, ela doa as energias muitas vezes sem perceber, e pode ocasionar o fenômeno da poltergeist. O que seria o poltergeist? É um fenômeno parapsíquico, onde sempre tem um doador de ectoplasma, e que muitas vezes são jovens, mulheres principalmente, né, de 12, faixa etária de 12 a 15 anos, onde o ambiente onde ela se encontra muitas vezes é inóspito, tem algum conflito, sim, tem alguma coisa negativa, e como ela é ectoplástica e ela doa as energias, as consciências ali negativas acabam drenando ou pegando essa energia mais densa e realizando alguns fenômenos mais nosográficos, que seria, então a casa começa a ter batidas, que a gente fala que é os raps, né?
barulhos, cai objeto, às vezes tem materialização, às vezes tem algum incêndio rápido, abrupto, né, e assim por diante. Então a gente conhece isso muito bem, nesse sentido de poltergeist, e se nesses casos o indicado é sempre buscar um professor aí experiente da parapercepciologia, buscar uma orientação para que se faça a identificação dessa pessoa que está doando essas energias densas, explicar para ela o que está acontecendo, chegar no ambiente onde está ocorrendo o poltergeist e fazer uma limpeza energética, que a gente fala. Mas para isso é necessário ter competência e muita experiência para psíquica e energética. Tudo bem? Nesses casos, cabe aí procurar a CIP, o próprio CAEC, né, e assim por diante, que existem pessoas ou professores que possam auxiliar nas orientações. A questão da Evolucim, que eles possuem cursos e palestras específicas para pais e crianças, e eu ressalto muito a Evolucim no sentido de como a temática é para psiquismo da infância, né? Então eles têm muitas técnicas, oficinas que vão estimular os pais a trabalharem sim com a criança, orientações que vale a pena vocês darem uma olhada. O IPC, né, com os cursos e palestras de Conscienciologia, Intercamp, para quem está ali no Rio Grande do Norte, né, essa questão de ter cursos e palestras, e a OIC, que é a Consciencioterapia. A OIC também vale a pena porque existem jovens e crianças que têm parapsiquismo e não estão conseguindo trabalhar com essa habilidade. Então elas estão sofrendo com isso. Sofrendo, quando eu falo, é quando tem uma questão emocional mal resolvida. Então elas acabam se retraindo mais, não desenvolvendo as suas habilidades sociais. Elas sofrem bullying, não estão sabendo conversar com os colegas, né? Está tendo uma certa dificuldade com o ambiente, com os familiares. Então, se vocês souberem, né, ou tiverem alguma situação parecida, a OIC eu vejo que é a mais apta a auxiliar. Então, a OIC é onde tem psicólogos, médicos, que tem um enfoque da conscienciologia e do paradigma consciencial, onde eles trabalham com essa criança ou com os pais também, até mesmo a família, orientando esses pais qual é a melhor abordagem a ter com a criança, a fazer o desassédio necessário, os desbloqueios necessários, mas eles fazem esse trabalho de diálogo, entende? Eles criam um ambiente propício para todos falarem, serem compreendidos, resolucionarem os problemas e também realizam esse trabalho energético para psíquico. Então vale a pena vocês registrarem aí essa questão da OIC. A gente está quase finalizando, né? Eu gostaria de comentar, eu já dei um enfoque maior na Evolucim pelo tema, né, da palestra, né? Então quem tiver aqui tá a definição da Evolucim para vocês lerem, né? O que ela trabalha tanto com pais, famílias, crianças, assim como associações, colégios, então fazem um trabalho também social para levar a educação parapsíquica para a sociedade, né? Então ela faz essa abertura dessa cultura parapsíquica. E ela também tem cursos itinerantes e assim por diante. Eu gostaria de colocar que essa palestra, eu estou escrevendo um livro, já escrevi um livro sobre esse tema, parapsiquismo na infância, e vai ser lançado agora em agosto. Então eu peguei, esse livro vai ser, o estilo dele é perguntas e respostas para facilitar para os pais e educadores, ter uma busca rápida, né, como se fosse um manual, algo muito prático, com as experiências que eu coloquei aqui, poucas experiências, né, no livro eu coloco muito mais casos, para trazer aí esse incentivo, o incremento nessa educação, né, colocando sempre esse tempero do parapsiquismo e das bioenergias. Eu gostaria imensamente de agradecer aí a atenção de vocês, né? Eu estou vendo todos aqui vocês participando, tem gente da Alemanha, da Argentina, né? E de várias regiões do Brasil. Eu gostaria de agradecer imensamente a vocês, e se vocês tiverem qualquer sugestões ou críticas, por favor me enviar. Vocês estão aqui no último slide, tem meu e-mail, e eu fico aguardando aí as suas orientações, as suas vivências, né? E eu espero que eu tenha contribuído aí com algumas informações para vocês, tá, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta, nós temos aí uns 5 minutos, mais ou menos, né? Pra gente trocar.
Se vocês não tiverem, eu vou aguardar um pouquinho para ver se tem dúvidas, né? E no mais, novamente, sem dúvidas, não teve perguntas. Então, tem gente aqui agradecendo, né? E novamente agradecer a vocês. Foi um prazer aqui estar essa tarde com vocês nesse final de semana, tá bom, gente? Muito obrigada!